O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, apostadores, apostadoras, traders de plantão, amantes do tênis. Está no ar a edição número 17 do Tênis Cast Express, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro e apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Tênis Cast Express chega nesta edição número 17 com um formato um pouquinho diferente. Eu, Rodrigo Gasparini, e meu companheiro de Tênis Cast, o Thiago Meirelles, vamos bater um papo sobre assuntos relacionados ao tênis, às apostas, de maneira bastante informal, descontraída, sempre com você aqui todas as semanas, enquanto a temporada não recomeça, é claro, tudo por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. E eu já começo falando contigo, né, Thiago? Não tá fácil a vida de quem aposta em tênis sem tênis. Mais do que isso, não tá fácil a vida de quem gosta de tênis sem poder assistir o nosso glorioso esporte. Seja bem-vindo, Thiagão, ao Tênis Cast Express. Saudações, Rodrigo, saudações a todos os nossos ouvintes. É muito bom a sensação de estar aqui sentado com o microfone, com o fone, com todo o nosso aparato aqui para gravar esse Tênis Cast Express, que é muito mais uma matação de saudade, né, cara? Já que a gente não consegue matar a saudade do tênis, a gente teve aí a ideia de bater esse papo, trocar essa ideia, porque realmente tá difícil a vida. Enfim, estamos aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente consegue conversar, e muito feliz de estar aqui gravando contigo de novo. E antes da gente entrar no assunto específico aqui do nosso episódio 17 do Tênis Cast Express, Thiago, queria que você falasse um pouquinho como é que está a sua rotina. Afinal de contas, todo mundo sabe, você é um profissional do trade esportivo e nós não estamos tendo jogos de tênis, né? Tá estudando, tá acompanhando, tá fazendo outros esportes. Como é que tá a vida do apostador, do trader Thiago Meirelles durante a pandemia? Eu acho que aquelas primeiras 2 semanas de abril foram muito complicadas mesmo, especialmente em função da falta de perspectiva que a gente tinha naquele momento, né? Era tudo muito novo, muita coisa acontecendo no mundo inteiro, a gente não sabia onde as coisas iam parar, não sabia como as coisas iam acontecer no Brasil. A gente estava naquele momento de expectativa de como será que tudo ia se desenrolar aqui no nosso país, então bem complicado, mas eu acho que, de novo, o pior já passou, né? Eu ainda... falando da minha vida particular mesmo, a minha filha de 3 anos, ela ainda está em casa, a escola dela ainda está fechada, a minha esposa trabalha na área de saúde, então ela está full time, ela não parou de trabalhar, né? Ela não trabalha diretamente com pacientes e tal, mas ela trabalha dentro de um centro hospitalar, então a rotina de trabalho dela praticamente se manteve a mesma, e eu fiquei de pai, né, Rodrigão? Fiquei de pai, e tô de pai ainda, porque passo a maioria dos dias quase que o dia inteiro com a minha filha, então realmente não foi uma época de pausa para mim, não foi uma época de estudo, muito pelo contrário, mas como tu bem disse, eu sou um cara que vivo do mercado, e tenho no trading, tênis e no tênis o meu esporte principal, mas nunca deixei e sempre tive as minhas passagens por outros esportes. Quem está no TLP e acompanha o TLP sabe disso. E a verdade foi que eu tive que me reinventar um pouco, me readaptar a trabalhar com futebol. Trabalhei na Liga da Nicarágua, tenho trabalhado na Liga da Bielorrússia, daquela maneira sempre, procurando apoio e sustentação em base estatística, em números, em dados, tentando achar algum tipo de edge, né? Algum tipo de oportunidade no mercado através disso. É isso que eu sei fazer, é assim que eu sempre tratei esse mundo, foi isso que me trouxe para esse mercado, e não poderia ser diferente dessa maneira. E a partir dali a gente começou, né, tirar a cabeça d'água e estamos vivos, tem coisa para fazer, não vamos morrer, e as coisas ao pouco melhorando, e agora já estamos aqui, né, cara, estamos no final de maio, o futebol da Alemanha já voltou, semana que vem já volta mais 2 ou 3 ligas importantes, e a expectativa é que junho já seja um mês, pelo menos no futebol, muito mais próximo do normal.
E isso me deixa um pouco mais tranquilo, porque, como eu falei, eu tive que me readaptar e não adianta, não tem cão, caça com gato, velho. E é assim que tem que ser. E o Trading Like a Pro continua a todo vapor mesmo nesse período, evidentemente sem a parte do tênis, né? Até porque não estamos tendo jogos, mas com o futebol bombando, como disse o Thiago. Tem ali o bot que manda sugestões de entrada para a estratégia Over 05 HT, tem todas as funcionalidades do aplicativo do Trading Like a Pro, enfim, tá funcionando muito bem. A galera lá do TLP Club tá faturando mesmo com essa pandemia. Claro que com todas as dificuldades, com campeonatos, por enquanto, um pouco mais incipientes, evidentemente, com exceção da Alemanha e das competições que estarão se iniciando a partir do mês que vem. Você que quer conhecer mais sobre o TLP Club, o link está aqui na descrição deste TênisCast Express. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Entre os produtos que o TLP oferece, e este gratuitamente, está o seu canal no Telegram, também o link aqui na descrição do TênisCast Express, para quem quiser acessar. E foi lá no canal do Telegram que o pessoal pôde escolher o tema deste TênisCast Express 17. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi, Thiagão? A história, na verdade, é saudade, né, Rodrigão? Saudade de falar contigo, saudade de gravar o TênisCast, saudade de falar sobre tênis. E aí, nesse nosso canal, tem mais de 1.000 pessoas lá dentro e a maioria deles, se não a sua totalidade, é um apaixonado por tênis. Afinal de contas, o canal, originalmente, ele foi criado para se falar de tênis. E nada mais justo de que a gente retribuir essa audiência que segue lá nos ouvindo, com paciência, esperando a volta do tênis, torcendo para que as coisas passem rápido. Então eu tive a ideia de, poxa, o TênisCast Express está tendo uma audiência super legal, o pessoal está aderindo, mas eu ouvindo os episódios, eu senti que alguns deles eu podia ter desenvolvido um pouco mais. E foi justamente com esse sentimento que me veio a ideia de gravar mais um, né? E se a galera gostar, a gente grava outros, pegando alguns aspectos mais técnicos das apostas e do trade em tênis e desenvolvendo um pouquinho mais. E, obviamente, né, quem manda é o nosso público, sempre foi, os nossos ouvintes. E aí eu selecionei 3 ou 4 tópicos, na verdade, que eu acho que seriam legais para discutir nesse momento e fiz a pesquisa no canal, o pessoal votou e quem ganhou foi o assunto que nós vamos tratar aqui, que é como se filtrar, né? Como selecionar as melhores partidas para se operar o tênis. Ganhou e ganhou no primeiro turno, né? Com 51% dos votos, como filtrar os melhores jogos para apostar. Este será o principal assunto do TênisCast Express, edição número 17. Você está convidado para entrar no canal free do Thiago Meirelles. Tá tendo muita dica lá sobre futebol, sobre os campeonatos em andamento. Claro, quando a temporada de tênis voltar, também o canal se voltará ao tênis, mas você também fará parte dessa nossa equipe de pauta do TênisCast Express nas próximas semanas, sempre com ideias e sugestões que são dadas lá no canal. Match Point. Então o papo de hoje, Thiago, vai ser sobre como filtrar os melhores jogos para apostar em tênis. Só que a gente só pode filtrar os melhores jogos quando os jogos estão acontecendo. É claro que tudo que a gente vai falar hoje aqui servirá para quando a temporada recomeçar. Agora, quando a temporada vai recomeçar? Temos informações sobre isso? Você tem alguma expectativa para que a bolinha amarela volte a quicar de maneira bacana, né? Porque o que tá tendo de jogo de exibição aí também, tem um jogo ou outro, e muito perigoso para se apostar, esses a gente não conta. Eu digo a bolinha amarela voltar a quicar para valer mesmo em jogos oficiais em que a gente possa trabalhar. Qual é a tua expectativa em relação a isso, Thiagão? Essa crise está revelando um grande problema, que é o afastamento, primeiro, entre ATP e WTA. As duas associações de tenistas profissionais, masculino e feminino, não atuam junto. E o segundo problema, que ficou
que está sendo escancarado dia a dia desde o começo da crise é a distância e a falta de apoio da maioria dos tenistas e das tenistas com relação às suas associações, né? Que obviamente tem, no caso masculino, os 3 maiores, no caso feminino, as estrelas ali, mas que a gente sabe que no fundo o esporte tênis só roda e só gira e só existe porque tem aí um ranking com mais de 500 jogadores profissionais e ainda os amadores que chegam, enfim, o grosso do tênis, ele vem desse pessoal, né? E só que esse pessoal, assim como no futebol só tem um Messi, um Cristiano Ronaldo e meia dúzia que é milionário a partir disso, e que o resto todo batalha uma vida inteira para conseguir viver de futebol, no tênis é a mesma coisa. Só que o tênis é individual. O tênis, tu não tem um clube para tu morar nas dependências, para tu depender de uma diretoria para te dar um apoio ou não. O tênis é um esporte individual, velho. Se o cara não tem patrocínio para pagar o avião dele para ele ir jogar um torneio na Turquia, ele tem que tirar do bolso dele. E de lá ele tem que viajar para os Estados Unidos, depois para o México e depois volta para a Europa. Essas mordomias quem tem são os caras do topo do ranking que estão milionários e cheios de patrocínios e não gastam mais nada, né? E viajam com a equipe inteira. Mas os tenistas da parte inferior do ranking, e não é muito longe, ali por volta dos top 100 a coisa já começa a ficar mais dura, né? Estes caras vieram a público reclamar. Bom, houve uma crise dentro da comunidade de tênis internacional, né? Uma bateção de boca, até entre tenistas também teve, tá? Teve muito cara criticando os Big Three lá e pedindo apoio. Teve declarações polêmicas do Dominic Thiem, por exemplo, dizendo que não tinha que ajudar ninguém, que é meio que cada um por cada um, e aí tomou vaia. Enfim, a verdade é que não há uma união, né? Isso faz com que ações proativas, né? Ações numa mesma direção de todas as partes interessadas do tênis sofram mais para acontecer, né? Fica mais difícil de a gente chegar numa solução quando as partes não estão muito amigas, né? Quando não estão numa sinergia muito boa. Bom, na prática, a ATP e a WTA a cada 30 dias empurram mais 30 dias para frente, né? O recomeço ou o possível recomeço dos dois circuitos. E neste momento, o que a gente tem é, entrando no site da ATP e da WTA, o primeiro torneio que não está oficialmente suspenso, cancelado, é o torneio de Washington, que é na primeira semana de agosto. Se vai acontecer, não sei, porque há 30 dias o torneio de Hamburgo, que era a primeira semana de julho na ATP, já estava confirmado não, ele era marcado como normal, né, estava ativo, e agora já não está mais, depois do comunicado oficial da ATP, e a WTA seguiu junto e empurrou mais 30 dias. Então, neste momento, oficialmente, temos torneios marcados para a primeira semana de agosto. Qual é a novidade, qual é o ponto positivo com relação de hoje, né? Com relação a lá em abril, em março, quando tudo começou a parar antes de Indian Wells? É que hoje nós já vemos tenistas treinando, né? Já há países na Europa que já têm condições de abrir centros esportivos e centros de treinamento para receber os tenistas. E a gente está recebendo, via o nosso velho amigo Twitter, fotos já, imagens, vídeos, inclusive, dos tenistas treinando. Bom, isso é uma ótima notícia. Aliás, neste exato momento, tem um tweet que apareceu aqui no meu TweetDeck, que é a minha ferramenta que eu uso, todo mundo sabe, que eu fico aqui o dia inteiro com ele aberto, sim, do Tênis Brasil, né, do @site Tênis Brasil, de volta às quadras, Djokovic publica vídeo do treino. Ou seja, as coisas estão voltando. Existem alguns torneios de exibição, até agora muito fracos, e eu confesso que eu me aventurei num jogo, e o comportamento do Dustin Brown, que é o alemão, aquele de cabelo rasta, dentro da quadra, o comportamento dele foi absolutamente desgostoso, para não dizer uma palavra pior, e eu fechei na hora o mercado, tomei o meu head, botei no bolso, ou tirei do bolso o meu head, né, e não abro mais enquanto não voltar a dar normal. Existe alguns torneios de exibição com um porte um pouquinho melhor, marcados agora para junho,
eu não sei em que condições vão ser, eu não sei que tenistas vão ser, existem alguns nomes confirmados, outros não, tal, mas, né, muita calma. Nesse momento é paciência e não fazer nada que não seja esperar e acompanhar e tentar ficar de olho em ver quem já está treinando, quem não está, aquela coisa, né, aquelas observações que a gente faz, inclusive, quando volta de uma temporada para outra. Só que agora vai ser bem mais complicado, né? Vão ser mais de 60 dias parado, a coisa vai ser realmente bem complicada. Mas é isso que temos, infelizmente é isso que temos, não dá para brigar, não dá para fazer força, não dá para ir para qualquer jogo tentar queimar dinheiro, pelo menos é a minha opinião, é o meu status aqui de uma pessoa que realmente precisa fazer a coisa acontecer. E eu prefiro estudar a Bielorrússia, a Liga de Futebol da Nicarágua, da Bielorrússia e dessas da Coreia, como também começou, porque estão ali competições oficiais acontecendo, então os jogadores estão ali de maneira séria, do que eu ir trabalhar, por mais que eu ame o tênis, em competições, em jogos que os jogadores não estão nem aí. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Tênis Cast Express, edição de número 17. Você está convidado a participar conosco, como sempre fazemos aqui no Tênis Cast. A sua participação é muito importante pelas redes sociais do Thiago Meirelles, pelo tradinglikeapro.com.br. Lá você tem acesso ao Instagram, ao Facebook, enfim, as redes sociais mais diversas do Thiagão. Você entra em contato conosco, manda sugestão para o próximo episódio do Tênis Cast Express. Enfim, você fica à vontade para falar conosco. Thiagão, os jogos não estão em andamento, evidentemente, mas um dia vão voltar. E quando voltarem, a gente sabe como é que funciona, né? Torneio de tênis, ainda mais especialmente os torneios maiores, tem muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, jogo masculino, jogo feminino, enfim, dos mais diversos níveis. E escolher os jogos para trabalhar sempre é um desafio para quem faz punter e para quem faz trade. E até por isso nós vamos dividir em duas partes esta sua explicação, que é o tema do nosso episódio de hoje: como filtrar os melhores jogos para apostar. Primeiro, Thiago, quais são suas dicas para filtrar os melhores jogos para fazer punter, para fazer aquela aposta raiz no tênis? Bom, vamos lá, vamos falar de punter então, pré-live, né? Apostas que a gente faz antes do jogo começar. E isso aqui, na verdade, não é um tutorial de como se apostar na volta da pandemia, tá? Não é isso. Provavelmente até faremos um programa, é óbvio, quando as coisas se oficializarem e a gente tiver uma data de retorno, e aí nós vamos trazer mais alguns detalhes, vou trazer todas as informações que eu tiver conseguido levantar, de quais jogadores podem estar melhor ou não, de que coisa fazer. Aqui, na verdade, eu vou dar algumas dicas do que eu uso, alguns critérios que eu uso na hora de filtrar partidas, né, jogos, jogadores e jogadoras, para se evitar ou se apostar, ou se realmente fazer um investimento de estudo, pelo menos de análise de alguma partida. E a primeira dica de todas, né, é priorizar jogos que tenham jogadores ou jogadoras que você conheça. Tá, Thiago, então eu não vou fazer aposta nunca num jogador que eu nunca vi. Não é isso. Né? Quando tu tem pouca informação ou tu não conhece muito um jogador, tu acompanha ele. Tu não precisa fazer uma aposta de cara, né? E aí eu digo mais. E eu falo isso porque a gente cai em algumas armadilhas muito grandes às vezes, né? Especialmente agora que nesses últimos 2 anos, eu posso dizer, e o masculino vai ser muito isso a partir de nos próximos anos, quando a gente tem um conflito de troca de geração. A gente tem uma geração nova que já está um pouco estabelecida, né? Porque os Big Three não largam o osso, mas tem muito menino jovem e muita menina, essa é uma característica da WTA, jovem, muita menina chegando e desconhecida. Mas muitas vezes a gente se depara com um cenário que é um jogador que a gente conhece muito contra um jogador que a gente conhece pouco ou nada. E a tendência é que a gente vá a favor do jogador que a gente conhece. Esse aqui não é nem um desconhecido. Vou no cara que eu conheço aqui, que vai passar por cima. Então, esse é um dos primeiros recados, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter. O jogo de tênis, ele é individual.
se a gente não conhece aquela pessoa, não faça uma aposta contra nem a favor. Vá lá e assista o jogo. Alimente o seu caderninho, as suas anotações, conheça aquele jogador e a partir daí comece a tentar buscar oportunidades contra ou a favor, porque o mercado também não conhece todo mundo, né? Então, quão mais cedo a gente tiver conhecimento sobre esse jogador, ou esse jogador novo que apareça, melhor, porque a gente pode, né, tirar a oportunidade disso. A segunda coisa que eu sempre levo em consideração, então vamos lá, a primeira regra é não entrar em jogos que não conhecemos o jogador. A segunda regra, não entrar em jogos, não fazer apostas em jogos, em jogadores que voltam de lesão, ou estão há muito tempo sem jogar, provavelmente por causa de lesão ou por outro motivo. Já teve casos de casamento, tirou um mês de férias, assim por diante, tá? Geralmente é lesão. O que é muito tempo parado? Cara, se tu abre pro histórico do jogador e ele não joga há um mês, não tem um jogo oficial há um mês, 4 semanas, então tu já não vai. Programa para assistir aquele jogador. Vê como é que ele voltou. Pesquisa se tu ainda não sabe por que ele não jogou as 4 semanas. Se for uma lesão no joelho, no cotovelo, no pulso, vê como é que ele vai no jogo. Vê se ele bota a mão, vê se ele sente, vê se o golpe dele está mais fraco, vê se ele pede atendimento médico durante a partida. Né? Faz esse trabalho, porque este trabalho de precaução, ele certamente vai te render lucro ali na frente. E se ele não te render lucro, pelo menos ele vai te poupar de um prejuízo. Eu afirmo por experiência própria. Por mais que tu conheça o jogador, se ele está voltando de algum tipo de lesão ou está há muito tempo parado, evite. Agora, existem alguns cenários que a gente, às vezes, deve aproveitar. Quais são os cenários que a gente deve aproveitar e são filtros, na verdade, para a gente incluir jogos, não necessariamente para fazer aposta, mas para fazer uma análise bem detalhada. Para tentar montar uma linha de raciocínio aqui. Primeiro a gente vê, amanhã vai ter 16 jogos, beleza. Primeiro eu faço um filtro de quais jogos eu não quero nem perder tempo analisando. Então o Tsonga tá voltando de lesão? Não vou ver. Então a Buzarnes que tá voltando de lesão? Não vou nem ver. Eu não quero nem analisar o jogo pré, mas eu vou anotar para ver ao vivo. Percebam a diferença. Então primeiro a gente tira. Então do universo de 16 jogos, daqui a pouco tu tá olhando para 10 jogos, que já é muito mais plausível. Bom, primeiro, como que a gente seleciona os jogos que a gente tem que falar, que a gente tem que analisar? O processo inverso, jogadores que a gente mais conhece, jogadores vou além, jogadores que a gente tem acompanhado, a gente tem certeza do status físico dele, da condição atlética dele, agora entrando mais naquela análise que a gente faz dos torneios, saber que o jogador tem pontos para defender, e aí a gente vem com o nosso TênisCast no domingo para ajudar a galera. Então, os jogadores e as jogadoras que vêm para defender pontos, a gente precisa atuar em cima deles, a gente precisa ter o foco desde a primeira rodada. Para terminar, Rodrigão, olho sempre em jogadores do Qualifying. E o que é ter olho e atenção com jogadores que vêm do Qualifying? Primeiro, é tentar acompanhar o Qualifying e ver que os jogadores vão bem. Se a gente não conseguiu fazer esse estudo do Qualifying, quando a gente abre a cartela de jogos para a primeira rodada e vê um jogador que a gente conhece, que a gente tem noção da forma, que a gente tem acompanhado recentemente, jogando contra uma jogadora, um jogador que passou pelo quali, muita cautela. Porque este é um cenário de que a gente está vendo um jogador que a gente conhece contra um jogador que a gente talvez conheça, mas que não tenha certeza de qual é a forma dele. E o último cenário que eu me lembrei que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte, que aí é um cenário de oportunidade. De novo, não necessariamente fazer uma aposta, mas um cenário de oportunidade. Muitas vezes, a gente vai encontrar jogadores e jogadoras que estão sofrendo para ganhar uma partida.
já faz 3 semanas que perde na primeira rodada. Às vezes, o que acontece? O mercado, a gente sabe como é que é o tênis, né? Perdeu, caiu fora, perdeu, caiu fora. E esse jogador esse cara quer ganhar. E muitas vezes o mercado supervaloriza esse 2, 3 derrotas em primeira rodada seguido e te dá uma oportunidade de entrar a favor desses caras com handicap esticado ou com um cara que deveria ser favorito e como ele vem numa má fase, entre aspas, ele dá um handicap muito pequenininho para um jogo que ele deveria ter um handicap de 3 games, por exemplo. Tá? Então este é um cenário também bem legal de a gente atuar quando a gente opera a Panther, quando a gente opera pré-live no tênis. Este Thiago Meirelles explicando para você como filtrar os melhores jogos para apostar Panther. Agora, Thiago, é a vez de explicar como filtrar os melhores jogos para fazer o trade. Certamente há diferenças nisso. Com certeza, as diferenças são bem grandes, apesar de ter alguma coisa em comum, né? Mas qual é a vantagem do trade? A vantagem do trade é que a gente faz trade, e trading, na concepção da palavra e do conceito de operação, é realizado durante o jogo. Quando ele é realizado durante o jogo, e aqui eu vou admitir que 100% das pessoas para quem eu estou falando não fazem trade sem assistir o jogo, né? É claro, né? Não fazemos trade em tênis sem assistir a partida. E neste caso, nós temos a vantagem de olhar para a quadra e ver o que está acontecendo. A gente não precisa projetar e prever nenhum tipo de cenário. Então, quando a gente encontra cenários onde o jogador está voltando de lesão, ou o jogador está muito tempo sem ganhar, ou um jogadora desconhecida, que foi o que a gente citou lá quando a gente estava falando para a Panther, aqui não significa que a gente não tenha que operar, não significa que a gente não possa abrir uma posição dentro do jogo, mas obviamente significa que a gente tem que abrir a tela do stream, sentar e assistir 3, 4 games da partida. Assiste o primeiro set inteiro, veja se o mercado te dá algum tipo de oportunidade diferente com aquilo. Pô, esse cara é desconhecido, o mercado tá certo, o outro cara é favorito, é mais conhecido, digamos, né? Falando aqui de um Guido Pella jogando contra um cara que vem do nível de Challenger, ou um cara desconhecido, ou um cara que tá voltando de lesão, né? Sei lá. E tu abriu, tu tá assistindo o jogo e tu tá vendo que o cara que teoricamente é zebra, ele não tá tão longe do nível que o Pella tá apresentando naquele dia, por exemplo. Mas o mercado respeita muito o nome do Pella. E aí isso pode, através da tua leitura de jogo e conhecimento do mercado, obviamente, obter algum tipo de oportunidade. Então aqui, nestes casos, né, nessas condições de desconhecimento, a coisa muda um pouquinho. Agora, quando a gente vai para seleção de jogos onde se atuar e não se atuar, e aí eu estou falando por Thiago Meirelles, pelas estratégias que eu utilizo, e que todas elas, a maioria delas esmagadora, ela se baseia em quebra de serviço, né? Se ela se baseia em quebra de serviço, quando eu digo se basear em quebra de serviço, significa que eu atuo contra o jogador que está uma quebra na frente, que está liderando a partida. Isso quer dizer que eu vou entrar no mercado tentando uma quebra de volta do jogador que está atrás. Significa que eu quero que o cara seja quebrado. Se eu quero que o cara seja quebrado, eu não posso atuar numa partida ou selecionar uma partida onde o sacador ou a sacadora tem 90% de confirmação de serviço. Isso vai ser um sofrimento tremendo para mim, né? A gente sabe que, por exemplo, na WTA, a média de confirmação de serviços é 71,6% atualmente. 71,6%. Significa que, fazendo uma conta bem de padeiro aqui, com todo respeito aos padeiros do nosso Brasil, a gente tem uma chance de pouco mais ou pouco menos que 29%. Para ser mais exato aqui, 28,4% de pegar uma quebra de saque. Na WTA, vejam bem, 28% de chance de pegar uma quebra de saque na WTA. Afinal de contas, a média de confirmação é 71,6%.
Perfeito. Quem é a menina que mais confirma saque? Serena Williams, 82%. Ashley Bart, 81%. Pô, eu diminuo de 28% para 18%, 17% da minha chance. Beleza. Quer dizer que eu não vou nunca atuar contra a Serena? Não, pelo contrário. Quer dizer que eu nunca vou atuar contra a Bart? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que estas jogadoras são jogadoras que confirmam mais saque do que a média e, portanto, eu preciso ter muito mais cuidado e selecionar muito mais critérios na hora de abrir uma posição contra elas. E o que é selecionar bem? É momento da partida, leitura de jogo para ver se elas mostram algum tipo de fraqueza emocional, física, né, um relaxamento, talvez em algum momento de liderança, e principalmente preço. Principalmente preço. Então, no caso da WTA, eu só tenho, na verdade, uma jogadora que eu raramente seleciono o jogo para fazer, que é a da Karolina Pliskova. Mas aí não é nem pelo saque dela, é um karma que eu tenho com a Karolina Pliskova. Quem me acompanha já há anos sabe que eu tenho, essa mulher é o meu karma. Eu vou na pré-live, eu vou contra, ela ganha. Eu vou a favor, ela perde. Eu entro no lei contra ela no jogo, ela sacando, ela confirma. Se eu vou a favor dela, ela não quer. Enfim, aí é lista negra de jogador que a gente tem, mas daí é uma coisa minha. Tem jogadores que eu me nego, que eu de fato me nego a fazer jogo. Eu nem abro o Steam, eu nem abro o mercado, porque eu sei que eu vou tomar ferro, porque a minha chance é muito pequena, né? Para falar de números, a ATP tem um percentual de confirmação de 83,4%, né? Então, na média, eu já tenho só 16% de chance de pegar uma quebra. Agora, imagina se eu vou atuar num jogo do Milos Raonic, que confirma absurdos 94% de chance. 94% das vezes que ele vai sacar, ele confirma o game. John Isner, 93%. Heli Opelka, 92%. São os únicos 3 da ATP acima de 90%. Agora me expliquem por que alguém em sua consciência vá selecionar um jogo para fazer trading com as estratégias que eu tenho contra um cara que saca dessa maneira. Ah, Thiago, então vamos fazer back ao sacador. Bom, meu amigo, o que eu posso dizer é que esses dados de 90% de confirmação são públicos. E o mercado inteiro sabe disso. Então, tu pode ter certeza que o mercado já sabe que quando o Milos Raonic vai para o saque, 93% das vezes ele confirma. Então, o mercado já está lá sentado naquela odd esperando que ele confirme o saque. Mas, enfim, cada um. Então, esse é o primeiro filtro que eu faço. Jogo de bom sacador, eu não atuo. Agora, vamos fazer o filtro contrário, o filtro de inclusão. Quais são os jogos com jogadores e jogadoras que eu gosto de atuar? Exatamente o contrário. Baixa confirmação de saque abaixo da média, porque justamente são as oportunidades que têm mais chance de acontecer para eu pegar quebras. Perfeito? Este é um filtro bem grosso de trading, porque de fato, como eu falei, o trading facilita muito. O trade te dá a condição de tu assistir ao vivo a partida e tu ter exata noção de quem é que está performando ou não. Perfeito? Algumas outras variáveis importantes, né, que dá para tirar principalmente do Tênis Abstract, que é o melhor site que tem aí, gratuito, e também dentro do nosso aplicativo lá do Ultimate Tennis Trader também tem as estatísticas organizadinhas, né, bonitinhas, que é uma ferramenta que me ajuda muito e ajuda todo mundo lá. Mas por exemplo, confirmação de breakpoints, né? Ou breakpoints salvos, né? Porque um jogador ele pode ter um alto nível de confirmação de saque, mas ele pode ter um baixo percentual de breakpoints salvos. Então ele geralmente confirma. Mas se ele, quando tem breakpoint, ele toma quebra, aqui pode ter um jogador que dê uma oportunidade que o mercado talvez não esteja muito antenado. E o último filtro que eu faço baseado em estatísticas é com relação a tie breaks, né? Jogadores que têm baixa performance em tie break, eu deixo sempre anotado do meu lado, na minha frente, aqui no meu caderno, dos jogos do dia, quais são os caras que jogam mal tie break. Para quê? Para que caso a partida, algum dos sets, se desenrole, aponte para um tie-break, eu já tenho rapidamente qual é o jogador ou a jogadora que eu tendo a me posicionar contra se acontecer um tie-break de fato naquela partida.
Rodrigão, basicamente é isso, né? A gente poderia ficar falando aqui com certeza mais de 1 hora. E se tu me deixar, tu sabe que eu vou embora. Mas eu vou parar por aqui e vou ver o que mais que tu quer ouvir de mim. E a galera aí pediu para que me perguntasse. E a galera está convidada a participar pelas nossas redes sociais. O assunto continua ao longo das próximas edições do TênisCast Express, um pouco diferente do nosso TênisCast tradicional que você está acostumado sempre aos domingos, e claro, quando a bolinha amarela está quicando, ou seja, quando há torneios ao redor do mundo. Aqui no Express a gente fala sobre estratégias, sobre técnicas, sobre a aposta e trading, mas de maneira mais pura, digamos assim, e não com a análise dos jogos, evidentemente. Tiagão, daqui pra frente vai ser assim, né? Semana a semana nós estaremos por aqui com o TênisCast Express, sempre pautados pelo nosso público, então o que a galera quiser ouvir, a gente fala por aqui. Forte abraço, hein, Thiago? Semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Rodrigão, a oportunidade mais uma vez de a gente trocar uma ideia, desenferrujar um pouquinho, porque quando a gente piscar, agosto vai estar aí, né? E ouvir da galera, né? Vamos atrás nas redes sociais, nos nossos diversos meios de comunicação com o nosso público, saber se o pessoal gostou, se quer mais, e se quer mais, qual é o tema que querem que a gente discuta aqui, para a gente começar a movimentar a nossa alma tenística, né? Que todo mundo certamente está com ela saudosa. Beleza? Um abraço para todo mundo, um abraço, Rodrigão, um prazer mais uma vez, e keep it green. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro, com o apoio da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O TênisCast Express está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. A gente se encontra de novo na semana que vem com mais um assunto palpitante sobre apostas e sobre trading. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.